Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a campanha desse mês referente ao Setembro Amarelo. Eu quero também poder esclarecer, sob o ponto de vista da psicologia, as causas do suicídio, os fatores de risco, como vocês podem estar ajudando alguém que precise de ajuda nesse sentido e também percebendo alguns sinais em relação ao suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha que teve início aqui no Brasil em 2015, através do CVV, Centro de Valorização da Vida, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Desde então, ano após ano, esse é um movimento, uma campanha que vem ganhando muita força, né? Inclusive, no mundo todo, nós temos no dia 10 de setembro a data que é alusiva ao Dia de Prevenção Mundial do Suicídio, né? E essa campanha do Setembro Amarelo aqui no Brasil tem por objetivo trazer para a sociedade um diálogo, uma reflexão e levar conhecimento para as pessoas acerca desse tema, considerando principalmente o número de que 90% dos casos de suicídio, segundo a OMS, poderiam ser evitados. Nós temos alguns indicadores que são alarmantes. Por exemplo, aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 32 pessoas morrem por suicídio por dia. No mundo, a cada 40 segundos ocorre uma morte por suicídio. Isso dá mais de 800 mil mortes por ano no mundo através do suicídio. Os principais fatores de risco relacionados ao suicídio são os transtornos mentais, como exemplo a depressão, principalmente, a esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtornos associados ao uso abusivo de drogas e álcool. Além disso, também histórico de tentativa prévia de suicídio também é um fator de risco. Outros fatores ainda que devem ser considerados são abuso sexual na infância, internação psiquiátrica recente, ou a alta recente de uma internação psiquiátrica, é importante ficar atento. Histórico familiar também de suicídio é um fator de risco. E é importante, gente, ficar atento a alguns sinais. Como exemplo, quando alguém te diz assim, olha, não tenho mais vontade de viver, não deveria ter nascido, ou uma despedida, algo que soa estranho, por exemplo, bom, se a gente nunca mais se ver, eu gostaria que você soubesse que eu gosto muito de você. Então desconfie dessas despedidas, desses comentários como eu não deveria ter nascido, eu não quero mais viver. Preste atenção nesses sinais que podem ser indícios aí já de um pensamento, uma ideação suicida. Existem algumas maneiras de poder evitar o suicídio. Entre elas, primeiro ponto, poder falar sobre esses sentimentos, sobre esses pensamentos, muitas vezes ideação suicida com alguém, poder se abrir. Isso é algo muito difícil, mas é dar esse primeiro passo e poder buscar ajuda, muitas vezes alguém à sua volta, e também iniciar um tratamento adequado, uso de medicamento, a terapia, levar a sério um tratamento para que você possa obter melhora nesse quadro. A questão espiritual, e aí eu não falo de religião, é algo que pode ajudar muito. Cada um tem a sua espiritualidade, nesses momentos é algo que contribui bastante também para ajudar você a lidar com esses pensamentos e com esses sentimentos em relação a uma ideação suicida, como exemplo. Bem, você que está assistindo esse vídeo, se estivesse perguntando, bom, Alessandro, como eu posso ajudar alguém que talvez esteja precisando de ajuda ou alguém que eu estou preocupado, que eu venho observando alguns sinais? Bem, gente, o que você pode fazer? Chegue até essa pessoa, diga a ela que você vem percebendo algumas coisas que vem lhe deixando preocupado e que você não faz ideia do que ela está sentindo e pelo que ela está passando, mas que ainda assim você gostaria que ela soubesse que ela pode contar com você, que você está do lado dela. Acolha essa pessoa, busque um ambiente tranquilo, onde não tenha nenhuma interferência e deixe a pessoa falar abertamente. Faça com que ela se sinta acolhida por você. Não discorde dela ou diga que isso é besteira ou que você sabe o que ela está passando, porque na verdade nós não sabemos. Você pode ter passado por alguma situação semelhante, mas não é a situação igual a que aquela pessoa está passando. Então faça esse acolhimento, diga para ela que ela pode contar com você a qualquer hora, diga inclusive, faça um acordo com ela para que se em algum dia, em algum momento, ela estiver passando por uma fase muito ruim, um dia muito difícil,
que ela pode te ligar, que ela pode te mandar uma mensagem, que você vai estar disposto a atendê-la e ajudá-la a qualquer dia e a qualquer hora. Você pode ainda encerrar a conversa tentando incentivá-la e sugerindo para que ela busque ajuda profissional. Ela pode ainda ligar no 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Lá vão ter voluntários capacitados também para estar ajudando essa pessoa. Pode orientar ela a buscar o seu posto de saúde, um pronto-socorro, todo o sistema do SUS que também está aí para atender essas situações, né? E deixando ela à vontade então para falar sobre isso. Um outro ponto, gente, que é bem importante é não levar para essas pessoas exemplos negativos. Se você acredita que alguém esteja passando por uma dificuldade ou que está apresentando alguns sinais em relação a um possível pensamento negativo, uma ideação suicida, não leve pensamentos negativos, não leve exemplos negativos, né? O fulano lá, fiquei sabendo que se matou, se enforcou, fez isso, aquilo. Não leve esses exemplos. Busque levar exemplos positivos. Olha, tem uma pessoa que eu conheço que ela passou por um momento muito difícil na vida, mas ela me contou que depois que ela começou a fazer o seu tratamento, ela conseguiu superar isso com ajuda profissional e hoje ela se sente muito melhor. Ela até me disse que deveria ter buscado tratamento antes. Por exemplo, né, esse é um caso que você pode levar, ou seja, levando exemplos de superação, exemplos positivos, você vai estar contribuindo muito mais do que levar exemplos negativos, comentários negativos sobre algo que tem acontecido já nesse sentido. Pessoal, eu já ouvi diversos relatos de pessoas que pensavam em suicídio, que em algum momento desanimaram, não tiveram mais aquela vontade de viver, de alcançar seus objetivos, como se a vida realmente não fizesse mais sentido algum e o sentimento era de que ela não deveria mais existir ou que essa vida não deveria mais ter continuidade. E após algum tempo de tratamento, quando essa pessoa realmente se conscientizou e aceitou buscar ajuda, buscou o tratamento, seguiu a sério esse tratamento, depois de algum tempo eu ouvi também o contrário. Nossa, né, como me fez bem a ajuda profissional, eu acabei resistindo isso há muito tempo, eu deveria ter procurado antes, mas hoje eu consigo perceber que naquele momento eu não estava em condições realmente de tomar decisões. Então, obrigado pela ajuda. Então, eu tenho ouvido muito esses relatos. Isso é importante. Se você que está me ouvindo tem esse pensamento, tem esse sentimento, saiba que enquanto há vida, há esperança. Busque o tratamento, aceite isso, que é esse o caminho que vai poder fazer você sair dessa situação tão difícil que só você sabe. Gente, obrigado mais uma vez por poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência profissional, dos meus conhecimentos a partir da psicologia. E eu quero dizer que eu fico à disposição para qualquer outra dúvida, esclarecimento. Entre em contato comigo, vai ser um prazer poder ajudá-los de alguma forma em relação a essa campanha, em relação a esse assunto tão importante. Obrigado.